O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar a todos comida na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo continua aquilo que refletíamos no domingo passado. Só para que a gente se lembre, no domingo passado
Jesus foi contando parábolas e nos advertindo ao perigo da ganância, do egoísmo, de acumularmos aqui bens que passam, nos esquecendo daquilo que não passa. E eu dizia que o grande remédio diante dessa experiência em que Jesus é abordado para a divisão de herança é a caridade. Quando a gente é um agente de caridade, a gente vai se libertando dos apegos, do hábito de acumular, da mania da ganância e do fechamento. Hoje, no mesmo capítulo, Jesus continua dando as orientações, agora marcadas por um estilo de prontidão, de observância e de vigilância. Porque às vezes nós ficamos desatentos e entramos na onda do deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente acaba não cuidando daquilo que é fundamental e importante, que é a salvação desejada por Deus a cada um de nós. Esse evangelho, ele tem muitos elementos que nos ajudam a entender um pouco a vontade de Deus para a nossa vida. Ele começa com uma força de consolação e de presença de Deus. Não tenham medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. É muito bonito e ao mesmo tempo consolador, e nos fortalece saber que temos um bom pastor e que somos rebanho, povo desse bom pastor que fez para nós o reino, deseja nos dar o reino, favorece que a gente tenha a grandeza e a clareza que tudo aqui nos é emprestado e que vamos passar. É uma questão de tempo. Muitos dos nossos já passaram e nós também passaremos, porque na verdade este pequenino rebanho do Senhor ocupa uma porção de tempo aqui, mas somos destinados à eternidade. Aí Jesus continua dizendo: por isso é importante que vocês deem esmola. Aqui, esmola não pode ser interpretado como aquela porção de moedas que se dá em semáforo ou para quem é andarilho. Não, aqui a esmola quer dizer justiça. Dê justiça e dignidade ao outro. Remete exatamente à caridade que eu dizia no domingo passado. Quando somos caridosos, a gente entende de fato o projeto de Deus. E aí Jesus complementa: fiquem atentos, o tesouro, aquilo que temos de mais sagrado, aquilo que temos de mais profundo, deve ocupar grande parte do nosso tempo. Por isso ali está o nosso coração. Cuide para que o nosso coração ganhe e perca tempo naquilo que não passa, porque aquilo que passa só causa insônia e preocupações, como vimos no domingo passado. Daí Jesus então conta duas parábolas. A primeira, ele vai dizer assim: vocês precisam ficar com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. O rim cingido era a corda que eles punham na túnica para poderem andar, viajar e não pisar nela. Então cingir os rins, na verdade, era uma marca de prontidão. Tanto que esse evangelho remonta àquele que lavou os pés dos discípulos e antes cingiu o rim, porque é servo, é aquele que serve. E vejam que ao mesmo tempo, manter as lâmpadas acesas é para não se perder durante a noite, porque durante a noite tem a escuridão. Durante o dia há a luz do sol, mas durante a noite
precisamos manter as lâmpadas acesas. Sede sempre como aqueles que esperam o Senhor voltar da festa. Era um costume nos casamentos judaicos que as festas durassem uma semana. E eles não sabiam qual era o dia que o noivo iria chegar com a noiva para a noite de núpcias. Eles tinham que ficar de prontidão, tinham que ficar atentos, vigilantes, porque era muito festejada a ocasião do matrimônio. E aí, Jesus vai dizer: fica atento, para quando ele chegar, vocês abrirem a porta, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor voltará. Portanto, prontidão, ficai atentos, para que vocês não se percam e sejam pegos de surpresa, ou encontrados em situação de dispersão, deixando a vida me levar e a vida levando eu. Então veja, temos que tomar muito cuidado com as ondas de relativismo, de despreocupação com a fé, de desligamento do sagrado, porque de fato, quando a gente cuida e cultiva esses bens que não passam, a gente está construindo, na verdade, o reino que é desejado por Deus. Aí na segunda parábola, ele vai nos advertir quanto à nossa consciência moral e de fé. Aqui está muito claro a condição de escolha que nós temos no trato da vida, né? Ele nos deixou todo o universo para cuidarmos. Qual é a nossa atitude? Se a gente sabe o que tem que fazer e faz, nós ganharemos, na verdade, a recompensa do cuidado dos bens de Deus. É assim que vai dizer. Se a gente sabe o que tem que ser feito e não faz, aí a gente está usando a nossa liberdade de forma inoportuna, e a gente vai ter que prestar conta. No entardecer da vida, quando nós voltarmos para o Senhor, nós seremos julgados pelo amor que fizemos ou que deixamos de fazer. Mas, se a gente tem consciência e às vezes fraqueja, mas continua no caminho, aqui fala de uma surra, né, de uma surra bem dada, porque naquela época os empregados, quando desobedeciam, levavam surras. Então quer dizer que vai haver uma punição, mas que você será redimido. E de repente, se você não tem consciência, você vai levar uma surra média, só um pouquinho, porque você não sabia e estava fazendo. Então aqui, esses 4 empregados, pode ser nosso estilo de vida. Por isso o término é: a quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais consciência nós temos, quanto mais conhecemos de Deus, quanto mais passos na fé, mais prontidão temos que ter, mais vigilância temos que ter, para que a gente depois não seja partido ao meio. O partido ao meio é um símbolo de morte. Partir ao meio é morrer para a eternidade. Então que a gente perceba que a preocupação de Jesus não é nos condenar. A preocupação de Deus não é nos mandar para o inferno. Porque às vezes as pessoas começam a fazer alguns discursos que parece que Deus tem um sabor em nos mandar para o inferno, em nos condenar, em nos fazer sofrer. Não, gente. O desejo e o alerta de Cristo é que a gente não se perca e fica sempre vigilante para sermos salvos. Por isso, cuidar do nosso coração, cuidar do tesouro que nutrimos, ficar sempre atentos, com a lâmpada acesa, reincingidos, porque não sabemos a nossa hora. E na nossa hora, minimamente, a gente vai ter que estar pronto para receber o Senhor, pelo menos no juízo particular. Havia, naquela época, uma grande preocupação e até brigas entre eles, pelo fato
de quando o Senhor voltaria, nós não sabemos. Houve uma época, 1000 passará, 2000 não passará, vai acabar o mundo. A gente não sabe, não tem vidente, não tem ninguém, nem o próprio Cristo diz que sabia. Ele fala que é vontade do Pai. Mas quando chegar a hora, pode ser amanhã, pode ser daqui mais 1000 gerações, temos que estar prontos. Que o Senhor não nos pegue distraídos, preocupados com coisas que passam, distratando os outros, batendo e fazendo o irmão sofrer, mas pelo contrário, que Ele nos pegue prontos a servir e amar. Vamos cingir os rins, vamos acender as lâmpadas e vamos perceber que somos do rebanho do Senhor e só vamos assumir a condição de condenados se nós escolhermos assim, se nós quisermos e se nós fizermos tudo para isso. Mas o caminho e o desejo de Deus é que a gente se encontre e, se encontrando, seja feliz e salvo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.